Olá, eu sou Ana Paula do projeto Recorpo contra a SIDA. Hoje eu vou trazer um relato pessoal de quando a gente soube que a minha irmã estava doente e porque quando ela teve o diagnóstico do HIV e ela não entrou em tratamento, ela esperou, ela ficou 1 ano sem tratamento a partir do momento do diagnóstico, onde ela já estava doente. Então, quando a gente soube, ela já estava com o caso bem agravado. Então, isso mostra muito claramente, o caso dela mostra muito claramente a necessidade do tratamento iniciar imediatamente. Então, no caso dela, foi feito de uma forma muito errada por medo de falar, por medo do preconceito, por medo do desconhecido, de muitas coisas. E aí nós chegamos no hospital e naquele momento as pessoas... Pode ser que eu dê uma emocionadinha em algum momento e eu dou uma pausa e continuo. Já adiantando assim a história. E aí, ela foi internada e alguns profissionais não acreditavam muito que ela voltasse para casa naquela primeira internação. Mas aí ela começou o tratamento e aí em 1 mês ela começou a fazer fotos. Todo mês ela fazia uma foto mostrando a recuperação dela. E aí da primeira foto para a última foi incrível, foi impressionante porque ela estava muito magrinha e ela foi melhorando assim escancaradamente. E depois de 6 meses mais ou menos você não diria que ela teve tão doente inicialmente. E aí por que eu tô falando isso? Porque nessa primeira entrada dela, umas estagiárias ou residentes, elas falaram em inglês que eram para colocar 2 luvas. E aí fizeram um gestinho assim uma para outra, tipo, perigoso. Por que que eu tô contando essa história? E aquilo me deixou muito indignada. Só que eu fiquei calada porque eu fiquei com medo dela ser destratada ou de ter alguma coisa com que ela fosse... que o atendimento a ela fosse prejudicado se eu brigasse com alguém. Hoje, talvez eu não tivesse a mesma atitude, mas na época eu estava com muito medo de que ela não fosse bem atendida. E aí eu me calava e deixava passar. Por que eu tô lembrando desse caso, então? Porque no Amazonas, nós tivemos um caso essa semana de 3 estudantes de enfermagem do Centro Universitário Norte que publicaram no stories delas uma imagem com máscara, a máscara cirúrgica e uma máscara, a touca, usando como máscara, fechando a cara toda, com luvas e tudo, dizendo quando você sabe que o seu estágio é no Tropical. Tropical é um hospital que é referência no tratamento de doenças infectoparasitárias, dermatologia tropical, trata sífilis, hepatites e HIV. Então as pessoas fizeram essa piadinha pública, fortalecendo o estigma com que as pessoas que vivem com HIV e com AIDS precisam viver, conviver e lutar contra e aprender a driblar todos os dias da vida. É como se a sua doença, ou no caso das pessoas que estão com AIDS, ou a sua condição de portador e de pessoa em tratamento fosse uma piada e fosse engraçado, ou te colocasse num lugar de intocável. Então, aquele momento, eu acho que foi um dos primeiros momentos. Aquele foi um dos primeiros momentos que eu vi o preconceito da sua forma mais covarde, que foi escancarado e que
as pessoas acham que com a rede social tá tudo tranquilo, que tudo vira piada. Não é. Não é assim que a banda toca. E aí, depois nós tivemos mais outras situações, que foi com a mãe de uma adolescente, que era uma senhora religiosa, e a filha dela era novinha e estava grávida ou alguma coisa, porque a gente estava no hospital numa ala de doenças infecciosas, infectocontagiosas, e a filha dela estava nessa mesma ala. E tinha cada mesinha tinha sua comida, sua água mineral, Ana. E aí o copinho de água mineral, a enfermeira colocou uma água mineral na mesinha da minha, a água mineral dela na mesinha da minha irmã. E aí ela não quis que a filha dela tomasse. Isso, e era cada coisa porque tinha encostado na mesinha que era da minha irmã. Sendo que a minha irmã estava deitada, ela estava internada, ela estava muito debilitada, então ela nem na mesinha encostava, sabe? Se encostasse, mesmo se encostasse, não era motivo, mas ela nem encostava. Então, só de ter uma possibilidade de contato para aquela senhora já era perigoso para a filha dela. E tudo isso foi me gerando muita surpresa, muita indignação. E por esse motivo o projeto do Rei Corpo, que começou como um livro infantil para poder falar com as famílias, as crianças, porque conforme eu ia conhecendo o dia a dia do tratamento, eu fui vendo as dificuldades que, além do remédio, não é só tomar o remédio, não é só o remédio, tem muita coisa que está por trás, né? Tem a resistência de falar com a família, a resistência de falar com os amigos, com quem você pode confiar, quem fica do teu lado, porque o preconceito é sinistro, ele é cruel, ele não tem limite, e ele continua com esse pensamento, ele continua separando as pessoas. Então, esse caso no Amazonas, ele precisa servir como uma referência do que não fazer. E as pessoas precisam conversar a respeito, porque nós vivemos uma epidemia e não existe política pública para que esse quadro seja revertido. Nem a gente não vê nem campanhas que conversem melhor com os jovens, nem as famílias aceitando que haja educação sexual nas escolas, nos bairros. Então, o moralismo caminha ao lado da ignorância. Quanto menos as pessoas souberem, quanto menos as pessoas se forem esclarecidas, mais casos como esses a gente vai continuar tendo. Então, é isso. É só para dar um alerta sobre esse tipo de situação. Isso não é aceitável. Não é aceitável. Precisa ser falado, precisa se falar sobre isso e discutir sobre isso e lutar contra isso. Ao contrário daquele momento, né, que eu me calava com medo dela não ter um tratamento, de deixarem ela de lado. Então eu tinha muito medo de que ela não fosse bem atendida e ficava segurando essas situações. Mas, gente, isso foi na década de 90, sabe? Então esperava-se que hoje a gente tivesse mais informação, a gente tivesse mais compreensão, que a gente tivesse mais... Cara, o tratamento avançou tanto e as pessoas não avançaram junto. A cabeça continua lá na década de 80, na década de 90. Porque o ser humano resiste à evolução. Não dá pra calar mais. Um beijo.